Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, canal Walter do Brasil, prazer imenso, mais uma vez, reencontrá-lo por aqui. Muito obrigado. Hoje vamos dar continuidade ao assunto Oriente Médio, Irã. Vamos falar um pouquinho hoje dessa guerra, que começou no último dia 13 de junho, após um bombardeio que Israel desferiu sobre o Irã. Claro, o Irã revidou, também lançando suas bombas, seus mísseis, sobre 3 importantes cidades israelenses: Haifa, Jerusalém e Tel Aviv. É muito interessante que eu venho percebendo, aqui no Brasil e em várias partes do mundo, uma polarização nessa guerra. Uma parte do mundo está dividida, hoje, direita e esquerda, e a direita abraçou Israel, a esquerda abraçou o Irã, o que é uma pena, porque eu acredito que numa guerra não deva haver polarização, torcida, na verdade. Inclusive, ainda ontem, eu vi uma cena estranhíssima. Evangélicos realizaram a marcha para Jesus, o povo cantando, o povo clamando por Jesus, fazendo suas preces, agradecimentos, fazendo pedidos, enfim, marchando pelas ruas da cidade de São Paulo. E lá estavam políticos, governador, prefeito e outros políticos. E aí que vem o fato que me causou muita estranheza, foi ver o prefeito de São Paulo, senhor Ricardo Nunes, e o governador de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas, enrolados numa bandeira de Israel. Não pode. Aquela bandeira não é a bandeira do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Vasco, do São Paulo, do Flamengo. Não é um time de futebol. Gente, é a bandeira de um país que está em guerra, que já matou só lá na faixa de Gaza, já matou mais de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas. Nesse momento, eles impedem a ajuda humanitária chegar até a faixa de Gaza, impede os caminhões com alimentos, remédios de se aproximarem. Então, nós não podemos apoiar, porque israelenses não são anjos, como também os iranianos não são anjos. Não são anjos, eles estão em guerra, eles estão matando, jogando bombas, lançando bombas sobre hospitais. A pessoa dentro de um hospital não tem nem mobilidade para fugir. Então é uma loucura se enrolar numa bandeira, quando ali deveriam rezar, sim, pela paz, os dois, tanto o governador quanto o prefeito. É uma observação que eu fiz, que eu quero mostrar. Causou-me uma coisa muito estranha quando eu vi aquilo. Afinal, ele é governador dos brasileiros, dos alemães, ele é governador dos iranianos que estão aqui, dos judeus que vivem aqui, ele é governador e prefeito de todos. Então isso não foi algo bonito, não foi algo correto, a meu ver, bem entendido. A guerra, ela está tendo continuidade, É interessante, antes, chamar a sua atenção para o seguinte: antes de 1979, antes da Revolução Islâmica, que implantou uma política fundamentalista, uma política muçulmana, xiita, dentro do Irã, Irã e Israel eram países amigos, amigos. Se tornaram inimigos a partir de uma nova estrutura política e de comando do Irã, correto? Mas lá no Oriente Médio, outros países são inimigos de Israel. Eu tenho aqui uma listinha, olha: Líbano, Síria, Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Iraque e, é claro, a própria Palestina. São países inimigos de Israel. São países que gostariam de varrer Israel do mapa, como Israel também adoraria não ter essa gente como vizinhos, varrê-los também do mapa. Correto? O ódio de Israel tem um ódio muito grande contra o Irã. E é um ódio até certo ponto justificável, porque, conforme é noticiado e é sabido, o Irã é o país que alimenta, é o país que financia os grupos terroristas.
os grupos terroristas, como o Hamas, como o Hezbollah, né? Por isso que volta e meia, o Israel lançou até alguns mísseis, alguns meses ele veio fazendo isso, sobre o sul do Líbano, sobre a Síria, sobre o Iêmen, né? Lançou algumas bombas porque soube que lá escondiam-se grupos terroristas, né? Muito bem. Qual é a finalidade de Israel ao atacar o Irã? Destruir o seu programa nuclear. Destruir o programa nuclear. E o Irã diz que é pacífico. Porém, Israel e os Estados Unidos, maior aliado de Israel, disse que não, que a finalidade desse programa nuclear é construir armas nucleares. Construir armas nucleares, tá? Israel e Estados Unidos, portanto, não acreditam nessa afirmação dos iranianos. Os Estados Unidos, como eu disse, é o maior aliado de Israel. Ele dá toda uma ajuda logística, com armas, etc., apoio. E o presidente Trump demonstra, nesse momento, que quer entrar na guerra. Inclusive, já enviou para a região 2 porta-aviões e um terceiro porta-avião já está a caminho. Desde fevereiro desse ano, 2025, Trump, o presidente, ele negocia um acordo com o Irã para impedir o desenvolvimento de seu programa nuclear, né? Trump disse ainda 3 ou 4 dias o seguinte: ele disse saber o paradeiro do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei. Como ele sabe, mas ele disse, mas por enquanto eu não vou matá-lo. Ele já está, portanto, entrando na guerra quando ele faz essa afirmação, entrando diretamente. Que indiretamente ele está no momento que ele ajuda Israel, que ele presta auxílio e ajuda logística, como já disse, né? Trump também é um falastrão, porque ele prometeu, quando candidato, que em 24 horas, quando assumisse o governo, acabaria com a guerra Palestina e Israel. Isso não aconteceu. Disse mais que não entraria, os Estados Unidos não ia se envolver em nenhum conflito armado. Parece que não é esse o caminho, né? O líder supremo do Irã, aquele que passa tudo por ele, é ele que decide tudo, apesar do país ter um presidente da república. Mas o Ayatollah Ali Khamenei, né, esse que o Trump disse que ainda não vai matar por enquanto, ele respondeu ao Trump. Respondeu ao presidente Trump dizendo: o Irã nunca irá se render. Disse mais, eu estou lendo aqui: o Irã não negocia sob pressão. Disse mais: se os Estados Unidos se unir a Israel, o Irã revidará com danos irreparáveis aos americanos. Ameaça de um lado, ameaça do outro, e a guerra continua. É o ódio, né? Um sentimento de ódio muito grande que existe entre as duas partes envolvidas e outros países que estão ali em volta. Fico por aqui, vamos ver o que vai ocorrer. Não sabemos exatamente, apesar que o presidente Trump já avisou que dentro de 2 semanas ele decide se entra ou não entra na guerra. Que Deus nos salve a todos nós. Obrigado, cuidado por aí e até breve.